E aí, galera, tudo bem? Vamos começar hoje, século XIX. Vamos começar romantismo. Poesia romântica, século XIX. Vem comigo. Galera, poesia romântica do século XIX. O que você tem que prestar atenção? Quando a gente fala em romantismo, nós temos como principal fato histórico desse contexto a independência do Brasil. A independência do Brasil leva a uma necessidade de se criar uma obra, uma concepção literária que seja genuinamente brasileira, mesmo que a gente não saiba nem o que é isso. E aí que está a grande questão. Criar o brasileiro, inventar um sentimento brasileiro, um sentimento de orgulho brasileiro, é aquilo que se torna uma missão desse movimento que começa ali justamente a ajudar a criar essa identidade brasileira que até hoje a gente percebe aí no dia a dia, no nosso cotidiano. Veja bem, quando você estiver estudando, foca nisso. Você tem que lembrar que são 3 gerações. A maior parte dos livros didáticos aceita essa divisão. 3 gerações. E eu só uso isso para a poesia. Outra coisa, uma geração não acaba para começar a outra. O que você tem é que uma geração fica em evidência e perde evidência para outra, que depois vai perder evidência para outra, mas que vai estar ali sendo produzido, sendo os textos acontecendo. O que você vai perder é a evidência em relação às gerações. Então vamos lá. O que eu tenho que lembrar? Primeira geração, o que é romantismo? Romantismo tem que lembrar que são movimentos que caracterizam por 4 características básicas. Normalmente a idealização da realidade. O homem romântico é fantasioso, ele vai fantasiar as relações, o mundo em que vive. Segundo, esse homem, ele vai, além da fantasia, ele será um homem que vai olhar para a realidade de uma forma subjetiva, pessoal. Por isso, ele vai recorrer ao exagero sentimental. Ele vai ser exagerado nas relações amorosas, exagerado em relação à pátria, em relação à natureza. Então, o exagero faz parte desse homem. Você também vai ter aí um movimento desse sentimentalismo, como falei já, subjetividade e sentimentalismo exagerado. Então, eu quero morrer, eu não posso viver sem você. É aquela coisa que você ouve nas sofrências amorosas da vida, é mais ou menos por aí. E você tem ainda um 4º elemento, que é a volta ao passado. O homem romântico, ele vai dizer que o passado é o melhor tempo da vida dele. Ou então o futuro, que está para vir, mas normalmente é o passado. Então você tem aí a questão da idealização, você tem a questão do sentimentalismo exagerado, a questão da subjetividade e a questão da volta ao passado. Esses 4 elementos serão usados para construir na poesia essas 3 gerações. Cada uma do seu jeito, cada um de sua forma, mas a gente pode entender o seguinte: quando eu falo primeira geração do romantismo, eu estou falando basicamente de quem? Eu estou falando do fanismo. O fanismo, pessoal, é nacionalismo exagerado. Eu vou exaltar a pátria, dizer que não existe nenhum país do mundo como o Brasil, que o Brasil é a melhor terra que existe, que tudo aqui no Brasil é de melhor, nada se compara à nossa beleza, nada se compara àquilo que nós temos. Então, quando se fala em Brasil, eu estou falando basicamente aqui desse ufanismo. E esse termo só aparece no romantismo. Então, lembre-se disso. Toda vez que eu falo em ufanismo, é romantismo. Segundo, indianismo. O indianismo, ele vai ser o quê? A representação do nosso herói. O índio é o nosso herói. Enquanto na Europa você tinha o cavaleiro medieval, aqui nós vamos ter a figura do índio. O índio vai ser travestido de cavaleiro medieval e vai ser aí, principalmente no romance. Aqui na poesia você vai ver muitas poesias épicas ou epopeias, como Yuca Pirama, Canção dos Tamoios, falando da coragem, bravura, valentia, a honra que esse índio traz. E, claro, ele serve de inspiração para o povo que está nascendo, que é o povo brasileiro. Dentro dessas 2 ideias aqui, o grande representante é Gonçalves Dias, que escreveu A Canção do Exílio, talvez o poema mais icônico da primeira geração e um dos poemas mais representativos de toda a literatura brasileira. Bem, se a primeira geração é caracterizada pelo ufanismo e pelo indianismo, ou seja, pelo sentimento de patriotismo e o sentimento de heroísmo, a figura do herói, o que nós temos aqui? A segunda geração. A segunda geração ela tem um nome de ultrarromantismo ou também é chamada de mal do século. Existe um terceiro nome, byronismo, inspirado em Lord Byron. Veja bem, Lord Byron é um dandy, né? Um mauricinho da sociedade inglesa. E ele vai lançar justamente, escrever obras, poemas, que vão inspirar toda uma garotada aí
que vai traduzir na sua obra justamente o quê? Normalmente um sentimento de pessimismo. Os poetas da segunda geração são extremamente pessimistas, principalmente até mesmo caminhando para uma melancolia diante da ausência ou da mulher inacessível, uma mulher que muitas vezes é produto de sonho, tanto é que ela é chamada de virgem, de anjo, porque ele vai justamente sonhar com essa mulher. E ele vai justamente se sentir pessimista por não poder ter essa mulher. E aí você vai perceber que há uma fugacidade, um escapismo. Então ele vai fugir para o sonho, ele vai fugir na fantasia, vai fugir para espaços imaginários. E aí que vem a grande questão, né? De todas as fugas que o poeta experimenta, a bebida, os vícios, ele vai encontrar que a morte é a única fuga que não tem volta. Daí a valorização da morte, a morte como símbolo desse momento, desse jovem que está insatisfeito com sua realidade e que enxerga na morte a solução dos seus problemas. Então, esses três aqui, pessimismo, escapismo, morbidez, são características da segunda geração. Por isso que muita gente fala que Cazuza, Renato Russo, Cássia Eller, Janis Joplin, essa galera tem muito essa coisa do espírito da segunda geração romântica, muito essa coisa do sexo, drogas e rock and roll, dentro desse espírito aí. Também você vai encontrar um Casimiro de Abreu que vai dizer que a infância era o melhor tempo da vida dele. Meus 8 anos é um poema clássico que remete a essa ideia de que o passado era o tempo ideal, o presente já não satisfaz tanto. E isso aparece principalmente na literatura dele. Agora, saindo da segunda geração, que é da adolescente, a gente já pega aqui uma fase adulta e nós vamos ter a terceira geração, que é chamada de geração condoreira, ou a geração da poesia social. O que a gente tem que lembrar aqui rapidamente? Que a terceira geração já tem um olhar social, porque ele vai colocar na sua obra, por exemplo, a causa da libertação dos escravos. Libertar os escravos, tornar os escravos livres, defender uma sociedade livre, faz com que esses poetas coloquem na poesia toda essa necessidade de, se eu quero ter uma pátria, e essa pátria livre, nobre, a liberdade, ela tem que ser uma bandeira a ser defendida com unhas e dentes. Então a marca da terceira geração, a gente normalmente associa Navio Negreiro de Castro Alves por ser uma poesia que traduz todo um espírito que vai trazer essa indignação, todo esse sentimento de que é necessário corrigir as injustiças do mundo. Por isso as poesias desse período são poesias oralizantes, poesias que eram declamadas em praça pública, que eram declamadas ao ar livre e que tinham todo um peso de usar imagens hiperbólicas, paisagens e imagens grandiosas para causar um impacto naquele que era o seu ouvinte, na sua plateia. Tinha também a questão do uso da pontuação expressiva. Você, quando está lendo o poema, você percebe que tem muita exclamação, reticências. Isso é uma outra característica desse período. E aí que está. Enquanto existe essa poesia que tem um comprometimento social, eu vou ter também a ideia da mulher. Enquanto a mulher na segunda geração é uma mulher que é anjo, que é sensualizada em sonhos, aqui o poeta já coloca uma mulher que é mais próxima, uma mulher que vai estar ali vivenciando o encontro amoroso, vivendo situações amorosas. Então, as três gerações poéticas ajudam a construir uma literatura brasileira que ajuda a entender melhor até mesmo o mundo que nós temos hoje. Dá um like aqui embaixo, curta e vá acompanhando nossas aulas. Veja as outras aulas de barroco, arcadismo e fique por dentro do nosso projeto de literatura. Toda quinta-feira, uma aula nova. Um abraço, até a próxima.